Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e a semana passada a gente terminou o livro de Jeremias. Agora essa semana a gente vai estudar o livro de Ezequiel. E Ezequiel, eu amo esse livro aqui, vai ser ótimo estar compartilhando com vocês aqui, tá bom? Vou mandar um forte abraço aqui pro meu amigo Fábio, ele sempre deixa comentários muito grandes e bonitos aqui no canal no YouTube, tá bom? Às vezes ele deixa uma mensagem tão grande escrita ali. Eu falei, nossa, o estudo do Fábio foi maior do que o meu, né? Tá bem maior, grande aqui, né? Parabéns aí, Fábio, por você estar participando aqui conosco do estudo e fazendo os seus comentários. Você é sempre bem-vindo, tá bom? O comentário dele no YouTube aqui ontem, né? Ele colocou aqui, ó. Você tocou no ponto exato. Um verdadeiro profeta, quando profetiza, se cumpre. O falso profeta ensina coisas agradáveis que ao povo gosta de ouvir, mas não se cumpre, né? E ele continua aqui falando sobre o comentário dele. Gratidão, Fábio, por estar ajudando e por estar fazendo aqui o estudo com a gente, tá bom? Seja sempre bem-vindo. Gratidão. Vamos lá para a mensagem de hoje. Eu vou compartilhar com vocês aqui Ezequiel. Vou começar no capítulo 2 aqui com vocês, né? Tem algumas curiosidades que eu quero compartilhar antes aqui com vocês. Por exemplo, o nome Ezequiel. O que significa Ezequiel em hebraico? Em hebraico, o nome Ezequiel significa Deus fortalece. E ele precisa realmente dessa força do Senhor, porque a missão que ele recebe, ele é difícil, né? Ele vai pregar a palavra do Senhor. Ele fala que é doce para ele essa palavra, mas para as outras pessoas é amarga, porque elas não estão cumprindo a palavra do Senhor e as pessoas não gostam de ser corrigidas. Então, para ele é doce, mas para as outras pessoas é amarga. Outra coisa que eu notei aqui, também sobre Ezequiel, o próprio livro leva o nome dele, o título, né, de Ezequiel, mas se nós não tivéssemos o livro de Ezequiel dentro da Bíblia, nós não saberíamos nada sobre esse profeta, porque nenhum outro profeta fala sobre o profeta Ezequiel, e nem mesmo os livros históricos que nós temos da Bíblia, né, os registros históricos, também não fala do profeta Ezequiel, não temos menção nenhuma dele na Bíblia, a não ser no próprio registro dele de Ezequiel. Mas temos o exemplo ao contrário também dentro da Bíblia, né? Que é citado o profeta, é citado que tem um livro do profeta, mas nós não temos o livro desse profeta. Por exemplo, lá em Crônicas, capítulo 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29, vai falar de uns 3 livros de alguns profetas que nós não temos aqui na Bíblia. Olha o que diz aqui, ó. Os feitos, pois, de Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente. Então, essas crônicas de Samuel, o vidente, nós não temos na Bíblia, é um outro livro, né? E aí ele continua dizendo aqui outro, ó. E nas crônicas do profeta Natã, né? Cadê esse livro? As crônicas do profeta Natã, nós não temos, né? E olha que o profeta Natã, ele é citado, né? Ele tem grande participação. Foi ele, inclusive, que quando Davi, ele quebrou cometeu adultério ali com Betseba, foi ele lá, né? Ele matou Urias, né? Davi mandou matar Urias. E esse Natã vai lá e conta uma parábola da cordeira, né? Ali, e aí depois ele revela ali que Davi era aquele homem, né? Que havia roubado a cordeirinha lá de Urias, né? Então, a participação de Natã, ela é grande aqui nos livros históricos, né? Inclusive foi ele, o profeta Natã, que ungiu Salomão, filho de Davi, como rei. Então ele tem uma participação grande. Aqui fala sobre as crônicas, né, esse escrito do profeta Natã, mas nós não temos. Então, assim como o livro de Ezequiel, se nós não tivéssemos esse livro Ezequiel, né, nós nem saberíamos da existência desse profeta, porque ele não é citado em nenhum registro histórico, né, e nenhum outro profeta citou o profeta Ezequiel, a não ser aqui no próprio livro que leva o nome dele, Ezequiel. Aqui também em 1 Crônica 29 ainda fala de outro, ó. E nas crônicas do profeta Gade, o vidente, né, também nós não temos. No livro de Mórmon, a gente tem os registros e o profeta Jacó, dentro do livro de Mórmon, ele cita de um livro dentro da Bíblia que não está na Bíblia. Por exemplo, ele cita lá ele fala da alegoria do profeta Zenos, né, que é da Bíblia, que estava nas placas de latão, porém nós não temos dentro da Bíblia
falando sobre esse profeta Zenos, né? A alegoria do profeta Zenos, inclusive Jacó ele usa lá em Jacó 5, o maior capítulo do livro de Mormon, falando sobre essa alegoria. O apóstolo Paulo faz uma menção sobre o profeta Zenos, não o nome, mas a alegoria que ele faz da oliveira, né? Ele usa ali também, então eu achei interessante isso também. Mas vamos continuar aqui, né, falando aqui sobre Zedequias, Zedequias não, desculpa, Ezequiel, né? Ezequiel ele foi levado como cativo para Babilônia. Ó. Na época do rei Jeoaquim, né? Jeoaquim, inclusive, é aquele rei que mandou para matar o profeta Urias, tá bom? E queimou os rolos, as escrituras ali que Jeremias havia pregado, né? Aí ele mandou queimar ali na lareira lá, queimou. E o profeta pegou e falou que ele não teria uma sepultura digna, né? Ele profetiza ali. E isso acontece, né? Na primeira invasão ali que vem Nabucodonosor, ele leva uns 10 mil homens para a Babilônia, inclusive ali Jeoaquim, tá bom? E Jeoaquim, como o próprio Jeremias falou que ele não teria um enterro digno, né? Então ele foi levado para lá, nós não sabemos como ele morreu, mas sabemos pela palavra do profeta que ele não teve um enterro digno, tá bom? O corpo dele ficaria no sol e na geada, conforme o profeta falou ali, tá bom? E também levou umas 10 mil pessoas, e entre essas 10 mil pessoas estava então esse profeta aqui chamado Ezequiel. Claro que Ezequiel ele foi chamado como profeta lá, né, na Babilônia, ele estava lá e aí ele teve essa grande visão que é no capítulo 1, falando sobre esse chamado dele. Então a gente vai estudar hoje o capítulo 2 que fala sobre esse chamado. O capítulo 1, 2 e 3 fala sobre esse chamado aqui de Ezequiel, mas não dá tempo de nós cobrirmos todas as coisas. Bom, a segunda invasão lá de Jerusalém, só para citar com vocês aqui, foi com Joaquim, né? Que o profeta Jeremias profetizou que nenhum dos seus filhos se sentaria no trono, né? Ou seja, toda a sua família foi levada para a Babilônia e mais um monte de gente. Foi nessa segunda invasão da Babilônia que também Sadraque, Mesaque, Abidnego, ou seja, Daniel, né, os seus amigos, foram levados para a Babilônia também. Tá bom? Então esses profetas são contemporâneos, né? Eles coexistiram junto ali, mas não chegaram a conversar ou conhecer, assim. Pelo menos não temos registro disso, tá bom? Então vamos continuar aqui, vamos passar já para a parte aqui, senão vai demorar muito aqui, né? Vamos lá, Ezequiel, capítulo 2, são apenas 10 versículos. Vamos ver se a gente consegue ler os 10 aqui. O versículo 1 diz assim, ó. E disse-me, filho do homem, põe-te sobre os teus pés e falarei contigo. Bom, aqui essa parte, né, põe sobre seus pés e falarei contigo, por quê? Porque Ezequiel, ele tinha tido uma visão, a verdade aqui ainda ele está falando com Deus, está tendo essa visão, mas quando a gente tem uma visão espiritual muito forte, né, as forças somem, a gente consegue ver isso no profeta Daniel, né? Os profetas que vê Deus, Moisés, faltou-lhe as forças, Joseph Smith, quando teve lá a visita do pai e o filho, né? Falta-lhe as forças ali, a pessoa fica sem força. Então, aqui ele estava com o rosto sobre a terra, né? Ele estava sem força ali, e aí o Senhor manda ele se levantar, né? A gente vê isso aqui no versículo 1. Aqui tem uma coisa legal aqui no versículo 1, que diz assim, ó, filho do homem, né? Ele vai chamar aqui o profeta Ezequiel de filho do homem 68 vezes dentro desse capítulo. Nos outros capítulos da Bíblia, a gente não vê esse termo sendo usado assim com outras pessoas, a não ser se referindo a Jesus Cristo, tá bom? Então, a gente não vê esse... E aqui no livro de Ezequiel, a gente vai ver excessivamente. Por exemplo, nesse capítulo aqui, eu acho que já vai falar umas 3, 4 vezes aqui, quando o Senhor está falando, ele fala filho do homem, tá bom? Então eu vou dar duas interpretações aqui para o filho do homem aqui, para nós entendermos um pouquinho o que está se falando aqui, tá bom? Não é revelação, são interpretações. Eu vou dar duas linhas de interpretações, vê aí que o Espírito te toque e o que você se sente à vontade. Eu vou falar qual que eu gosto mais. A primeira, quando fala filho do homem, significa que é filho de um homem mesmo, né? Ou seja, que está falando que apesar de nós sermos, até uma pregação bonita, de nossas dificuldades, nós sermos imperfeitos, Deus nos chama para a sua obra. Isso é uma verdade.
tá bom? Mas eu não acho que está se referindo sobre isso. Um outro termo usado como filho do homem, que traz essa linha de raciocínio que eu estou compartilhando agora aqui com vocês, está lá em Jó, capítulo 25, o versículo, deixa eu ver se eu anotei, o versículo 6, né? Mas quem está falando lá é Bildade, não é na voz de Deus, né? Aqui em Ezequiel é diferente, é Deus falando. Lá Bildade ele fala assim, né? Quanto menos o homem, ele está diminuindo o homem, né? Porque ele queria falar que para Jó que o homem não é nada, né? Perante Deus, é verdade também, mas aqui ele usa de um termo, né? Humilhando o homem ali, né? Ele fala assim, ó. Quanto menos o homem, que é um verme, o filho do homem, que é um vermezinho, né? Então, Bildade, ele usa essa palavra como diminuindo o homem ali grandemente, tá bom? Mas eu não acredito que Deus, ele esteja aqui nesse sentido humilhando Ezequiel, tá bom? Até porque Ezequiel já estava com o rosto no chão ali, e ele pede para se levantar, ele quer falar com ele, né, em pé ali, né? Então, o termo aqui usado, filho do homem, nós temos esse termo muito usado por Jesus Cristo, Cristo mesmo se intitulando com o Filho do Homem, ele coloca o artigo na frente, o Filho do Homem, se referindo a si mesmo. O homem, né, que Cristo fala, é o homem de santidade, né, o Pai Celestial, tá bom? Então aqui, quando o Senhor fala muitas e muitas vezes para Ezequiel, Filho do Homem, eu acredito que ele está falando para Ezequiel de uma maneira carinhosa, que ele é um filho de Deus, que dentro dele existe uma divindade, né? Afinal de contas, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos filhos de Deus. Então esse termo é muito usado aqui, eu me sinto bem à vontade com essa interpretação aqui, tá bom? Então eu procurei, eu não acho que é nenhuma erro de tradução ou coisa assim, eu acredito mais que está falando aqui da divindade que havia dentro de Ezequiel, por ele ser um filho de uma pessoa criada à imagem de Deus, tá bom? Eu levo mais para essa parte aqui. Mas eu não achei nenhum comentário da igreja ou citação sobre essa parte aqui. Vamos continuar aqui, versículo 2. O versículo 2 diz assim, ó. E então entrou em mim o Espírito, falando ele comigo, e me pôs sobre os meus pés e ouvi o que ele falava. Essa parte é bem interessante, por quê? Porque no primeiro versículo que nós lemos, a gente viu a ordem de Deus: levanta-te e põe sobre seus pés, ou seja, para ele ficar em pé, ele estava deitado com o rosto em terra ali, o Senhor deu a ordem, mas ele não se levantou. Por que que ele não se levantou? Porque, conforme eu falei, ele estava sem força. E aqui no versículo 2 a gente vê que o Espírito, né, deu força a ele e ele praticamente o Espírito levantou e colocou ele ali sobre seus pés em pé, né? Então, a gente pode aprender o que com isso? Mesmo que Deus ele nos dá uma ordem, um mandamento, a gente pode contar, né, e devemos contar com o Espírito para nos ajudar. Por exemplo, o mandamento que o profeta Ezequiel vai receber de pregar vai ser muito difícil, mas ele pode contar com o Espírito para o ajudar. Ou seja, nós também contamos com o Espírito, né? Embora algumas pessoas tenham facilidade de compartilhar o Evangelho de uma maneira eloquente, né, bem elaborada, outra pessoa tem a maneira simples de compartilhar, de fazer um convite para receber os missionários ou para convidar a pessoa para ir para a igreja. Não importa se é simples ou eloquente, né, o convite. O que vai fazer a diferença é o Espírito Santo tocar no coração da pessoa que está recebendo o convite ou que está sendo ensinada, tá bom? Então sempre, ou uma pessoa eloquente ou uma pessoa que fala de uma maneira simples, as duas maneiras precisa ter o Espírito. Se não tiver o Espírito ali, não ajuda. E eu achei muito interessante aqui que o Espírito o ajudou a ficar de pé, tá bom? Vamos continuar aqui, versículo 3. O versículo 3 diz assim: E disse-lhe, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. E eles e seus pais transgrediram contra mim, até esse mesmo dia. Ele fala que os pais dele seria a nação que fez o convênio, a nação de Israel que fez convênio com Deus, estava transgredindo os mandamentos de Deus até o dia de hoje, conforme estava falando no dia da profecia ali. E olha só, aqui é dito que Ezequiel, ele foi chamado como profeta não somente para profetizar sobre a casa de Israel, mas também as nações rebeldes,
Ali, quando a gente vê, né, Jeremias, né, profetizando sobre a Babilônia, sobre os 70 anos que o povo vai passar no exílio ali, a profecia não era somente para a casa de Israel, também era para a Babilônia. Né? O tempo também o Senhor deu para a Babilônia se arrepender, ela não se arrependeu, ficou rebelde, então o Senhor castigou ali também Babilônia também com os assírios. Né? Então o Senhor castiga tanto os que estão rebeldes, que é da casa de Israel, como aqueles que não fizeram convênio com Deus. Né? Ou seja, pecado é pecado, né? Vamos colocar um exemplo aqui, roubar, né? Se uma pessoa que fez convênio com Deus se batizou, ela rouba, é pecado. Quem não fez convênio com Deus e não se batizou, ainda assim é pecado e vai receber um castigo da mão de Deus aí, precisa se arrepender. Só que a diferença é que se você fez convênio com Deus, você se comprometeu. Então, aquele erro se torna mais grave porque você se comprometeu com Deus a guardar os mandamentos dele. Mas o castigo vem para todos aí, tá bom? Então, nem adianta falar também assim, então nem vou fazer convênio com o Senhor porque vai ficar mais grave aí se eu cometer alguma coisa. Se nós não fazemos convênio com Deus, também não poderemos habitar na presença dele. Como Jesus Cristo falou, aquele que não é nascido da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vamos continuar aqui, eu li foi o versículo 3, né? Vamos lá, o versículo 4. São filhos do semblante duro, obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirá, assim diz o Senhor. Bom, aqui quando diz assim diz o Senhor Deus, né, tá falando que Ezequiel vai falar as palavras de Deus, tá bom? E ele tá falando que o povo, né, ele tem o semblante duro, isso significa que o coração deles estava endurecido. O coração dos pais dele, Israel, né, na antiguidade, era duro, e o coração desse povo também estava duro. É esse o significado aqui. O versículo 5 aqui, né, diz assim, eles quer ouçam ou quer deixam de ouvir, saberão contudo que esteve no meio deles um profeta. Olha só que interessante, né? Olha, quer eles ouçam o que você vai dizer ou não, ou seja, aceitar e obedecer ou não, eles vão saber uma coisa, que um profeta de Deus se levantou entre eles e foi falado ali, né, a palavra do Senhor. Então, ou seja, o comentário que eu posso fazer aqui é que eles teriam a oportunidade. Agora, se aproveitariam essa oportunidade, aí já é outra coisa. Então, é importante nós pregarmos o evangelho para dar oportunidade. Eu sei que a gente quer sempre pregar para ajudar a pessoa a entrar para a igreja, batizar, ver os frutos, né, de compartilhar o evangelho. Mas muitas vezes a gente vai compartilhar também para dar essa oportunidade. A pessoa precisa saber dessa oportunidade, precisa, né, de receber o convite para ser batizado. Os missionários, quantos convites você acha que os missionários fazem para as pessoas se batizar, até chegar uma pessoa para se batizar? São muitos convites, né? Então, a oportunidade tem que ser dada para todo mundo. O versículo 6 diz assim, e tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinheiro para contigo. Tu lhe habites e tu habites com o escorpião, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque casa rebelde são eles. Bom, no hebraico aqui fica muito linda essa escritura desde o no capítulo 2, no versículo, desde o começo até aqui. Por quê? Porque a palavra hebraica ela tem raízes, né? O Senhor chama eles aqui, ó, de casa rebelde, tá bom? E chama eles de sarça. Sarça é uma planta espinhosa, né? E aí o que acontece? A palavra sarça significa aqui, eu coloquei até o significado dela em hebraico, significa rebelde, né? Vem da palavra rebelde ali. E olha só que interessante, né? Outra palavra que é usada, sarça, né, aqui no Velho Testamento, é quando Moisés, ele vai lá, sobe no monte lá para resgatar a ovelha, e o Senhor se manifesta a ele numa sarça ardente, né? Ou seja, num espinheiro seco ali. Mas o que chamou a atenção de Moisés é que o fogo não consumia o espinheiro, né? Ainda assim o espinheiro continuava ali queimando e não se consumia. Então espinheiro significa rebelde. O Senhor se manifesta ao seu povo rebelde, tá bom? E não é o fogo do Senhor que consome. O Senhor está aqui para nos salvar, para nos ajudar. A gente precisa melhorar, tá bom? Então aqui tem todo um jogo de palavras aqui,
né, no hebraico, que vai ficando o estudo mais interessante ainda. Mas o tempo está avançado, eu vou compartilhar só o versículo 8 aqui, tá bom? Para finalizar aqui, ó. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como a casa de Israel, né? Abre a tua boca e come o que te dou. Bom, aqui, apesar do povo ser rebelde, ele está falando, o profeta, não seja rebelde como eles. Não é porque outras pessoas estão se rebelando contra os mandamentos de Deus que a gente vai se rebelar também. Então a gente tem que obedecer os mandamentos de Deus. E aí ele fala, abre a tua boca e come isso. É um livro, né? Eu vou falar melhor desse livro amanhã, que é o capítulo 3, tem uma parte aqui no 2, mas é um livro que é escrito um rolo, né? Um pergaminho que ele é escrito por dentro e por fora, ou seja, frente e verso, né? Para aproveitar o papel ali. Esse livro, essas palavras, é a palavra de Deus e é doce na boca de Ezequiel. A palavra de Deus é doce em nós, tá bom? Mas muitas vezes, quando é usado lá em Apocalipse, ele é doce na boca, nos nossos lábios, mas ele é fel Por exemplo, né? Como que se torna fel a palavra de Deus? Ela é doce para nós vivendo o evangelho se torna doce, mas quando nós compartilhamos com outras pessoas, né, aquelas pessoas levam com ofensa a palavra de Deus, porque elas precisam mudar, né? Então é o que a gente vai ver na vida de Ezequiel aqui, na vida desse profeta essa semana também, tá bom? Então eu vou deixar a mensagem por aqui, lembrando que aqui o Senhor falou, abra sua boca e come. Quando nós comemos algo, aquilo passa a fazer parte de nós, parte do nosso organismo, tá bom? Tem até um ditado que fala assim, né? Você é aquilo que você come. Se você come coisas saudáveis, você vai ser saudável. Se você come muita besteira, sua saúde também vai pro beleléu, né? Então, tem esse ditado aí, você é o que você come, né? O pessoal de academia gosta dessas frases aí. Bom, enfim, o que significa isso, né? Aquilo que nós comemos faz parte de nós, vai passar para o nosso organismo. E eu lembrei, ao ler isso aqui, né, essa mensagem, do sacramento. Quando nós vamos à igreja no domingo e tomamos o sacramento, aquele alimento passa a fazer parte de nós, né? E aquilo é o corpo e o sangue de Cristo, ele passa a fazer parte de nós, uma mudança em nós. Nós precisamos trazer Cristo conosco e fazer ele ser parte de nós. Tá bom? É essa mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.